Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na nossa apostila no capítulo 13 e a gente vai falar sobre os pronomes relativos. A gente já falou sobre concordância verbal, sobre concordância nominal. Lá no começo do ano, nos nossos primeiros momentos, eu fiz um revisional de tudo e falei para vocês sobre o pronome. E vez ou outra a gente volta no pronome novamente. E hoje a gente vai falar, dentre os vários tipos de pronomes existentes, a gente vai falar daquele que demanda um pouco maior do nosso tempo, da nossa atenção, e que é o queridinho dos vestibulares, né? Que é o pronome que mais cai nos concursos, nas provas de vestibular, essas coisas. Bom, e que pronome é esse? É aquele que nós chamamos de pronome relativo. E para que serve um pronome relativo? Bom, um pronome relativo, ele tem a função de mencionar ou de referir-se a algo que já foi dito anteriormente. E geralmente esse algo que já foi dito ou essa relação, ela é estabelecida com o sujeito da oração ou com o substantivo, que geralmente também exerce a função de sujeito. Tá bom? E quais são os pronomes relativos? Isso é simples, existe uma lista de pronomes relativos. E essa lista se encontra na página 458 da apostila de vocês. Lá diz assim, ó, página 458, pronome relativo, que, quem, o qual, os quais, a qual, as quais. Cujo, cujas, cujos, cuja, cujas, quanto, onde, aonde e de onde. Falando assim, parece que eles são quase todos iguais, né? Na relação dos pronomes que e quem, a gente sempre se confunde. Na relação dos pronomes onde e aonde, nos confundimos também. Cujo e cuja, nos confundimos também. É por isso que nessa tabelinha explica também a quem se refere cada um desses pronomes. Diz assim, ó, o pronome que, ele se refere a uma pessoa ou a uma coisa. O pronome quem, ele se refere obrigatoriamente à pessoa ou a seres personificados. São aquelas criaturas inanimadas que recebem características de seres humanos, ou seja, são personificadas. O pronome o qual, ou os quais, a qual ou as quais, essa seleção de pronomes, ela se refere à pessoa ou coisa, substituindo o pronome que, para evitar a ambiguidade. Eu vou explicar isso na hora que a gente for fazer a leitura dos exercícios, dos exemplos, tá bom? E também nós temos o pronome quanto. O pronome quanto, ele antecede tudo, ele antecede as seguintes expressões. Ele vem antes de tudo, todos ou todas. Mesmo que essas expressões não estejam explícitas nas orações. O pronome quanto, ele vai ser utilizado somente nessas situações em que as palavras, em que os pronomes tudo, todos ou todas esteja explícito, aparente na oração, ou esteja implícito. Ele não está ali visível, mas a gente sabe que ele caberia nessa oração. Vou explicar também durante a leitura dos exemplos, tá bom? E por fim, nós temos os pronomes onde, aonde e de onde. Como funciona esse? Por que a gente confunde? Antes a gente aprendia da seguinte forma, eu aprendi da seguinte maneira. Pronome onde refere-se a lugar ou coisas que não se movimentam. Pronome aonde refere-se a lugares ou coisas que se movimentam, que muda de posição. Não é assim que se aprende esses pronomes, tá bom? Os pronomes onde, aonde e de onde, eles obrigatoriamente irão concordar com o verbo. Então, como que eu vou saber quando usar cada um desses pronomes? Depende de cada verbo que tiver presente na oração. Vamos ver a explicação e aí eu vou explicar. Eu vou ler os exemplos da apostila e vou explicar as regras de cada um deles para vocês, tá bom? Bom, exemplo 1 diz assim, ó.
esse é o planeta em que eu quero viver. Bom, planeta, nesse contexto, é o sujeito da oração, ou o substantivo, o termo antecedente, certo? Que funciona aqui como pronome relativo. Por quê? Porque ele se refere ao planeta. O em aqui funciona apenas como uma preposição, ele está só unindo as duas orações. Por quê? Porque a frase inteira diz assim, ó, esse é o planeta em que eu quero viver. Quem vive, vive em algum lugar, certo? Nesse caso, seria onde. Então, aqui o pronome relativo que está presente porque ele está se referindo a uma coisa, ele está antecedendo essa coisa, que é o substantivo, no caso, o planeta. Tá bom? E esse em, porque quem vive, vive em algum lugar. Então, sempre que o verbo der essa explicação, se no verbo tem a preposição em, antes do pronome relativo, a preposição em tem que aparecer também. Tá bom? Então, primeiro exemplo com o que. E a gente precisa tomar cuidado porque o conectivo que, ele pode exercer outras funções na oração, na sintática gramatical. E aí a gente precisa saber quando ele é um pronome relativo, quando não é. E aí como que a gente sabe disso? Interpretando. Só assim. Caso contrário, não tem como a gente saber. Tá bom? Vamos para o exemplo 2, que diz assim, ó. A campanha a qual me referi já está no ar. Por que que nessa segunda oração, o pronome qual, ele vem acompanhado do artigo junto com a preposição a, por isso que ele é acraseado. Porque quem se refere, refere-se a algo ou a alguém. Não é isso? Não é essa a resposta que o verbo nos dá? Então, se o verbo nos dá essa resposta apresentando a preposição, obrigatoriamente o que tem que vir junto com o pronome relativo? A preposição, tá bom? Por isso que nesse segundo caso fica a campanha a qual, que é uma coisa, né? O pronome relativo, ele vem acompanhado do artigo, da preposição, tá bom? E nesses casos de pronome, cabe também a regra de concordância verbal ou de concordância nominal. Por quê? Se campanha é feminino, o pronome que refere-se a essa palavra, a essa expressão, ele obrigatoriamente precisa concordar com ela. Então, ele tem que ser feminino também. Se fosse as campanhas, feminino e plural, o pronome seria feminino e plural também. Ficaria as quais, tá bom? Então, no pronome relativo, existe essa variação, singular e plural, feminino ou masculino, para concordar com os termos antecedentes a eles, tá bom? Então, aquelas coisas que nós aprendemos sobre regras verbais e nominais, elas não deixam de ser importantes, porque agora a gente está falando de pronome relativo. De modo algum, a concordância precisa permanecer e precisa ser bem estabelecida, tá bom? Então, pronto. Eu já falei que o conectivo que ele pode exercer outras funções na oração, por isso é importante que a gente saiba interpretar, compreender, para saber que relação ele está desenvolvendo ali naquele contexto. Aí tem o exemplo 1, falando sobre esse pronome que diz assim, ó. Você sabia que ele é o novo diretor do projeto? Nesse caso, não pode haver substituição. Então, não se trata de um pronome relativo. O que ele só exerce a função de pronome relativo quando ele puder ser substituído por um outro pronome ou por uma outra expressão e o sentido da oração não se quebra, não se perde. Por exemplo, se fosse assim, você sabia que ele é o novo diretor do projeto? Ou você sabia... não consigo achar uma expressão que caiba aqui para substituir o elemento que. Então, se não há essa expressão, se não há outro pronome relativo que substitua o que,
o que nesse sentido não é pronome relativo. Ele é uma preposição e pronto, acabou. Tá bom? Segundo exemplo. Esse é o novo projeto de que lhe falei. Ou, esse é o novo projeto do qual lhe falei. Se eu posso fazer essa substituição de um pronome relativo para outro, eu posso substituir o quê? Para outro pronome relativo, então a gente tem a prova dos 9, né? É prova de que ele é um pronome relativo e está exercendo essa função nessa oração. Então, o truque é esse. Lica, eu tô em dúvida se aqui a expressão que é um pronome relativo ou se ela é só uma preposição, ou o que eu faço? Tenta substituir por outro pronome relativo. Se houver espaço para essa substituição e o sentido permanecer, belezura. O que aí é um pronome relativo. Ah, eu tentei, não achei nenhuma substituição cabível que permaneça o sentido. Então, querido, toca para Caxambu, porque ele não é pronome relativo, você não vai ficar quebrando a cabeça. Beleza? Então, próximo. O exemplo 3. O projeto é tão bom que outras cidades estão interessadas em desenvolvê-lo. Bom, o projeto é tão bom, logo que não cabe. Quem não cabe. Cuja não cabe. Bom, eu não consegui achar nenhum pronome relativo que substitua a expressão que. Então, ele é um pronome relativo? Não. Simples assim. Ele não é um pronome relativo, não tem o que se fazer com ele, deixa ele quietinho ali, que ele é só uma preposição unindo duas orações, ou unindo duas informações e vida que segue. Tá tudo bem assim, ok? A nossa gramática permite isso. Permite que uma única expressão tenha várias funções sintáticas. E aí, é obrigação nossa aprender todas as funções sintáticas para depois saber quando usar cada uma delas. Beleza? Vocês dão conta, é facinho, é simplesinho. Tá muito bem explicado na apostila, tá bom? Aí nós diz assim, temos o próximo, ó. Por fim, é preciso ficar atento às necessidades de inserirmos uma preposição antes do pronome relativo. Em determinados casos, sim, tem situações que obrigatoriamente exige a presença da preposição. Esses casos são quando os verbos, por exemplo, são verbos transitivos indiretos ou são verbos intransitivos. Lembra que eu falei daqueles verbos que obrigatoriamente precisam de uma preposição? Então, toda vez que o pronome na oração estiver relacionado a uma coisa ou pessoa e também relacionado ao verbo, a gente precisa obedecer à transitividade desse verbo. Então, se o verbo exige complemento, o pronome vai exigir uma preposição. Querem ver exemplos? Exemplo 1. O planeta em que vivemos precisa de cuidado. Planeta é lugar. Vivemos é um verbo. Quem vive, vive em algum lugar. Então, obrigatoriamente, o pronome precisa de uma preposição. Ali, que se eu esquecer, coloco o pronome certinho, mas não coloco a preposição, você vai avaliar? Lógico que não. Houve uma quebra na coesão, você não aplicou a regra exatamente como precisa, então o sentido do seu texto, a coerência, ela também ficou comprometida. Concorda comigo, Brasil? Simples assim, né? Simples assim. Próximo, número 2. O projeto do qual lhe falei já está em andamento. Quem fala de algo ou de alguém. Então, se o pronome é obrigatório, o que a gente tem que fazer, Brasil? Conta pra mim. Nós temos que obrigatoriamente, sem titubear, usar a preposição, Brasil. Simples assim, não vamos dificultar as coisas, não é? E o terceiro exemplo. Aquele homem com quem conversei está interessado em ajudar. Quem conversa com alguém. Nem que seja consigo mesmo, mas conversa com alguém. Não conversa? Então, se o verbo exige uma preposição, o pronome obrigatoriamente vai exigir preposição também. E acabou.
Acabou o pronome relativo, é só isso. Basta saber qual é a lista de pronomes relativos e basta saber quando usar cada um deles. Simples, vocês não vão ter dificuldade com isso. Mas se tiver, vocês sabem como e onde me encontrar, tá bom? Eu sugiro que vocês assistam essa aula acompanhando os exemplos da apostila nas páginas 458 e 459. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, me chamar, vocês sabem como e onde me encontrar. Tem autonomia para fazer isso. E por fim, por gentileza, se não for pedir muito, façam os exercícios do número 10 até o número 18. São as atividades finais desse capítulo, falando sobre pronomes relativos, tá bom? Deixa eu ver só se eu quero que faça mais alguma coisa. Não, é só isso por enquanto de português. Ok? Então é isso. No mais, beijo de luz. Qualquer dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. E sim, estou morrendo de saudades. Beijo, beijo. Se cuidem.